Teu propósito de vida seja isso. Quando Deus fez você, Ele te confiou uma missão. Fala, meus amigos. Depois de tanto me cobrarem isso, a espera acabou. Agora estamos aqui no YouTube e esse primeiro vídeo ele vai ser um treinamento. Algo que eu tenho visto nos últimos 10 anos, quase 10 anos no desenvolvimento humano. Eu queria te entregar esse conteúdo que para mim ele é muito valioso. Então, para o que você estiver fazendo, pega um papel, pega uma caneta, porque talvez aqui vai ter respostas que você se pergunta sobre a sua vida inteira, tá? E ó, já envia para amigos, se inscreve no canal, porque nós vamos ter muito conteúdo maravilhoso, incrível, e nada de coisinha pequena não. Coisinha pequena vai lá pro Instagram, porque lá é algo mais rápido, é algo mais até entretenimento, mas aqui no YouTube eu vou ser de fato trazer com profundidade para você, porque é isso que eu gosto. Nível técnico, mas também com profundidade para você. Então, é um treinamento, tá? E olha só, vamos direto para o conteúdo, tá bom? O que eu vou trazer aqui hoje é algo meu, Wilson Ribeiro, junto com o que eu já vivi, o que eu já vi de alguns clientes que eu venho acompanhando, algo sobre a minha vida, sempre muito mais exemplos sobre a minha vida, a aplicação da minha vida, mas também conteúdos do Paulo Vieira, John Bevere, algo que junte aquilo que eu acredito, que é espiritualidade junto com o desenvolvimento humano, junto com o mercado, a vida profissional, tá? Para que você possa se encaixar melhor. E para começar, vamos falar sobre as pessoas hoje, elas acreditam que tem autoconhecimento, mas autoconhecimento é algo que você vai construindo ao longo de uma vida inteira, até você se entender bem. E como fruto de as pessoas acharem que tem autoconhecimento e de verdade não ter, existe um sofrimento muito grande dentro da mente humana. Falando sobre ambiente profissional, existe uma cegueira e de acordo com a pesquisa de 5 anos da doutora Tasha Eurich, trabalhar com líderes sem autoconhecimento não é apenas frustrante, tá? Isso reduz pela metade as chances de sucesso de uma equipe, gerando estresse, desmotivação crônica, ou seja, a crônica fala de tempo. O tempo vai passando e as pessoas vão se sentindo frustrantes, né? E isso altera os relacionamentos dentro das empresas. Então, a performance, né? A alta performance, como nós falamos no indivíduo, vem do autoconhecimento, tá? E o motor interno do que você tem e eu tenho, a gente já começa um motor interno com a graça e o carisma. Mas graça, a gente entende muito que graça é algo que Deus nos perdoa, a graça é algo que nos alcançou, mas a gente nunca enxerga também com a graça algo que Deus coloca dentro de nós para nos capacitar. Uma graça capacitadora de Deus, tá? Nós temos habilidades naturais. O meu histórico de vida, desde o dia que eu nasci até hoje, do que eu aprendi com os meus familiares, com amigos da escola, futebol, forma de conversar, a forma de se relacionar, tudo isso é algo muito natural, é uma habilidade natural que você tem de lidar com o próximo. Mas também existe essa graça de Deus, que aqui nós vamos chamar muito de carisma. Algo que Deus te capacitou. E quando a gente pega esses dois, quem você é do seu histórico pessoal, versus junto também, somado com a graça, o carisma, a graça, a presença capacitadora de Deus, isso tudo junto vai dar numa multiplicação muito extraordinária, algo incrível, ir além da capacidade humana. E um paradigma comum, né, é que a graça é apenas como um perdão ao que Deus te alcançou. Mas aqui a gente vai sempre falar sobre essa parte de capacitar, tá? O ser humano, só pra gente entender aqui, tá? Tudo de bom que nós temos foi Deus que deu. E todo tipo de frustração ou pensamento que nos limita, fomos nós mesmos que adquirimos ao longo da nossa vida. Porque um pai agiu de um jeito, a mãe acreditava que estava agindo correto, os familiares, a escola, mas não importa muito sobre como eles agiram, eles tentaram acertar. Mas como nós recebemos tudo isso, como ficou dentro da nossa mente, através dos nossos pensamentos, a gente consegue identificar o quanto nós nos potencializamos ou o quanto nós nos limitamos. Então nós vamos falar muito sobre multiplicação, né? E olha só essa frase do John Bevere. Ele fala que feliz é o homem que conhece seus dons e opera neles. Miserável é aquele que tenta ser uma cópia dos dons de outras pessoas. Agora junta tudo. Se você investir tempo em se autoconhecer, teu histórico de vida, pegar o que você é bom, entender que tipos de padrões e pensamentos estão te atrapalhando, estão te limitando, e eu também estou dentro desse jogo, nós entendemos que quem nós nos tornamos até o dia de hoje e como Deus ele pode nos capacitar a ir além, isso aqui nós vamos entrar no nosso maior na nossa maior performance, tá? E só para você entender, o mercado de trabalho,
O seu foco de desenvolvimento, ele deve ser algo que é constante para que ele garanta um sucesso que seja sustentável. Sustentável no sentido de precisa me sustentar em crescimento ao longo da minha vida, tá? Então não pode morrer. Então nós temos aqui as hard skills, a parte técnica, aquilo que nós aprendemos, aptidões técnicas, certificações, curso, graduação, pós-graduação, curso de inglês, algo que foi ensinado em sala de aula, algo que você leu, os manuais, o básico ali que é exigido para entrar no jogo. Se você trabalha com vendas, leitura de vendas, se você trabalha com gestão, leitura, desenvolvimento sobre gestão, liderança, comunicação assertiva, tudo isso são hard skills, essa capacidade de ensinar algo mais técnico. Quando a gente fala de soft skills, essa parte mais voltada do lado emocional, as habilidades socioemocionais, como nós nos comportamos como indivíduo, com o próximo, tudo isso agora vai determinar muito mais o teu resultado. Daniel Goleman fala que chega a ser 85% dos seus resultados vem dessas soft skills, que são desenvolvidas através do autoconhecimento e da vivência e experiência ao redor de outras pessoas. Então, isso aqui que eu acabei de te trazer é o pote de ouro que define os líderes e os peritos. Então, flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, se você é rígido em pensamentos ou você é mais flexível para lidar melhor com o próximo. Se você tem um pensamento crítico, mas crítico de forma muito exagerada que se volta até contra você, você é uma pessoa que se cobra demais, ou você cobra um nível de qualidade, mas também consegue caminhar e até com velocidade boa o suficiente para ter resultados. Tudo isso fala dessas soft skills, esse lado que é 85% do sucesso. E esses dados aqui de 15% e 85% são dados baseados no estudo da Carnegie Foundation, né? Stanford e Harvard. O mercado mudou. A inteligência cognitiva, que nós chamamos de QI, é o piso. 15% do teu resultado vem disso. A inteligência emocional, que é o teto, é onde determina até onde você pode chegar. E aqui nós vamos fazer um alinhamento estratégico. Tem uma ferramenta muito interessante chamada Ikigai. Eu vou deixar aqui para que você possa clicar e baixar o seu Ikigai. E a alta performance exige que sua vida opere nesse Ikigai. Para ter a máxima performance, é a junção perfeita entre propósito, paixão e lucro, tá? E aí quando junta tudo isso, vira o teu Ikigai. E aí tem muito, é o que você ama fazer. Uma parte do Ikigai é o que você ama fazer. A paixão do seu coração. O que você, se você estiver fazendo, você ama. E se a gente já juntar isso com o que o mundo precisa, talvez aqui você descubra a sua missão na Terra. Para que você foi enviado para esta Terra a fim de cumprir. Eu te criei, Wilson Ribeiro. Deus, eu acredito que Deus fez isso. Eu te criei para cumprir essa missão. Imagina um general que ele tem que cumprir uma missão na guerra. Ele não pode simplesmente perder e morrer. Ele tem sim que recebeu aquela missão e ele tem que conquistar aquilo com o mínimo de perdas possíveis. Essa é a missão dele. Tá? O mínimo de perdas porque pessoas não podem morrer e ele tem que avançar, talvez conquistar um território. Então essa é a missão dele para aquele momento ou para a vida dele? Não, mas para aquele momento como general. Só que quando Deus fez você, ele te confiou uma missão. Eu ouvi de um pregador que ele falava sobre Davi. E Davi foi... O rei Saul tinha sido avisado 38 anos antes que ele ia ser destronado. Só que Davi só nasceu 8 anos depois. E quando Davi completou 30, que soma os 38, ele assumiu o trono de Saul. Então olha só, Deus fez Davi para assumir o trono. Não foi por acaso, Deus fez Davi para aquilo, tá? Então, e o que você ama fazer com o que o mundo precisa, essa é a sua missão. Mas talvez o que o mundo precisa e o que você ganha para fazer, a sua profissão, isso aqui é uma vocação. E você tem junto agora a sua missão e a sua vocação. Só que o que você ganha para fazer também e o que você faz bem feito, esse talvez é o teu carisma, é algo que Deus te deu, algo que você faz bem feito, não só por habilidades, mas você parece que tem um dom operando, um dom em falar, um dom em programar, um dom em defender alguém, e aí você é um bom advogado, um dom em aprender a entender mais o próximo, um dom em extrair o melhor do próximo, o dom em ajudar a pessoa a conhecer a sua vida e diminuir os traumas. E você vai ver pessoas no desenvolvimento humano, entendendo onde você quer chegar, onde você está e onde você quer chegar e traçar junto com você uma rota de crescimento. Isso fala de coaching, fala de mentor também, a mentoria te diz o que fazer. E aqui, o que você faz bem feito, junto com o que você ganha para fazer. Isso aqui é a sua profissão. Hoje é a minha profissão.
A minha profissão não é o meu chamado, não é a minha missão, não é a minha vocação, mas porque se eu pegar de forma isolada, a minha profissão é o que eu ganho para fazer e o que eu faço bem feito, tá? E também a paixão é o que você ama fazer e com o que você faz bem feito, mas não necessariamente isso está te dando dinheiro. Mas quando você junta tudo isso, a paixão, a missão, a vocação e a profissão, aqui você tem o seu Ikigai, o centro, que é a sua razão de ser, o motivo para você acordar todos os dias feliz, tá? Quando você descobre esse porquê, isso que te motiva, isso que te embala todos os dias, você certamente, aquela frase, né? Você não tem mais que acordar, você não tem mais que trabalhar, é algo prazeroso, é algo que talvez seja até divertido para uns e para outros não. Aí você vai ter que entender quem é você. Eu sou um homem que sou naturalmente muito divertido, eu gosto de me divertir com as pessoas, mas também quando o momento é sério e pede a seriedade, ok, deixa as brincadeiras de lado, a diversão de lado, eu vou ser sério, mas esse daqui sou eu. Não tem como eu tirar um pouco de diversão do meu dia a dia, um pouco de diversão da minha rotina. Se eu fizer isso, se eu tirar o meu lado divertido, eu estou indo contra quem eu sou, contra o meu carisma, aquilo que Deus me entregou. O meu jeito de falar é uma forma mais leve, uma forma que flui melhor, eu escuto muito mais as pessoas. Eu não sou aquele cara objetivo direto que vai te dar comando, faça isso. Não, eu não sou esse cara. Mas eu sou um homem que, através de uma conversa, eu te trago consciência, eu te faço refletir sobre a sua vida. Eu acredito que você avança na vida através do autoconhecimento, através de uma consciência sobre quem você é, sobre o mundo que te cerca, sobre quem Deus é para você e juntando tudo isso, também a forma como você se relaciona com o próximo. Então a pergunta de ouro é: como o dom que Deus colocou em você pode resolver o problema na vida de outras pessoas e simultaneamente gerar lucratividade de forma extraordinária? E o sucesso não existe o sacrifício da felicidade, existe um alinhamento absoluto de quem você é, o que você faz e do que você tem de resultados de vida. E aí, se nós pegarmos, nós temos que checar, inclusive, o principal também, nós estamos falando de vocação, de profissão, do que você foi chamado e tem uma missão para ser cumprida e executada, mas também tem um detalhe que eu falei aqui, as nossas relações. E aqui é um ponto muito importante. Tem uma pesquisa, que eu não sei se é do Instituto ISMA Brasil, mas que fala que 62% das pessoas que estão insatisfeitas no trabalho, ou é 62% ou é 68% das pessoas que estão insatisfeitas, e uma grande proporção dessas pessoas insatisfeitas é quem está com problemas nas relações. Então para pensar, como está a tua relação com você mesmo? Dentro de você tem um diálogo interno o dia inteiro, mas também como é que está você com o seu cônjuge, dentro do seu casamento, suporte, aliança, existe intimidade? Também olha para você como está no seu lar, um refúgio familiar e a paz de espírito de você ter aquele refúgio. Então começa a analisar que eu estou falando de você como você está no mundo. Tá? Também como você está no ambiente profissional, até mesmo antes dos teus parentes, porque a gente falou de cônjuge, falou de lá, filhos, pessoas ali da tua rotina, tá? Essa é a tua família. Mas profissionalmente você passa mais tempo do que com seus parentes. Se você já casou e tem sua casa, você passa mais tempo com o lar do que com seus parentes. E passa mais tempo, muitas vezes, dentro do trabalho do que com esses parentes. Então, a equipe, a geração de resultado, o ambiente de trabalho, as pessoas que te cercam, as pessoas dos outros setores, as pessoas do teu setor, as pessoas que você cruza, as pessoas que são seus liderados, os seus líderes, se você tiver, ou se você for dono da empresa, como está a tua relação com todos eles. Isso também vai alterando a tua forma de se relacionar e vai alterando a tua felicidade, tá? Mas também como tá com o parente, o respeito, o afeto com a família, o reconhecimento, quanto você reconhece as pessoas, ama, ou é cheio de fraturas emocionais, dores emocionais que vão roubando a tua conexão humana e vai roubando a tua felicidade. Também como você tá diante da sociedade, o impacto no mundo, a capacidade de servir pessoas desconhecidas, um mendigo na rua, um desvalido, alguém que não tem nada para te oferecer. Também falando de sociedade, como é que está o teu empenho em servir alguém da igreja, alguém de uma comunidade que você frequenta. Também ajudar pessoas ao teu redor, como você se conecta com talvez o rapaz da portaria,
as pessoas que te servem no supermercado, que as pessoas estão te servindo e talvez você não tenha nada naquele momento para oferecer para elas, a não ser um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas perguntar o nome daquela pessoa. Então olha para essa interação. E por último, que engloba tudo, como é que está a tua conexão com Deus? Sabe, esse anel externo que passa e deixa tudo dentro dele. O amor de Deus. Se Deus é amor, como é que você tem amado essas pessoas? Como é que você se relaciona com tudo isso? Então Deus tem que estar englobando tudo, né? Como uma força criadora, a origem dos talentos. E aqui existe uma lei da conexão, uma falha de energia em qualquer parte desses anéis internos que são englobados por Deus, qualquer um, como uma instância, como você com você mesmo, você com o lar, com o cônjuge, profissional, qualquer uma dessas, inviabiliza a alta performance sustentável nos anéis externos. Então a gente vai entendendo no meio disso tudo que existe um crescimento e uma contribuição que precisa ser respeitada, amar o próximo como a mim mesmo, e isso talvez seja o teu propósito de vida, seja isso, crescer e contribuir com o próximo, amar a si e amar o próximo, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, tá? Nós começamos internamente eu comigo mesmo e depois fomos ganhando, né? Lar, cônjuge, profissional, aliás, cônjuge, lar, profissional, parente, social, a sociedade, né? Deus, que englobando tudo. Qualquer um desses anéis internos vai acabar com os anéis externos, inclusive a sua conexão com Deus, tá? E a jornada é sempre de dentro para fora. A Bíblia diz que como dizer Senhor te amo sem vê-lo e não poder amar alguém que está ao lado e se pode ver, o que não ama não conhece a Deus. Então olha de dentro para fora, como você se ama, se percebe, se conhece, se respeita, respeita os próximos e os indivíduos até chegar numa instância com Deus. Quando a gente fala algum tempo atrás sobre chamado, você foi chamado para realizar uma missão. Você foi chamado para realizar algo. Nesse chamado, quando você é chamado, vamos falar aqui que nem Rei Dário, você é chamado para uma aventura. É uma decisão de buscar um crescimento, uma prosperidade, abandonar a mediocridade. E se você está aqui, eu tenho certeza que você foi sacudido assim, ó. Você precisa largar o padrão que você tá e querer outro maior. Se você tem isso dentro de você, você já tem uma mínima ambição necessária, não ganância de passar por cima dos outros, não, mas ambição, uma vontade, um desejo de crescer. Então você foi convidado para uma aventura, você foi chamado para uma aventura. E eu acredito muito que Deus plantou isso no seu coração. O que fazer crescer, né? E aí você tem um limiar que você precisa cruzar, que é um encontro com o primeiro obstáculo. Se tudo desse certo, gente, não tem muito desenvolvimento não, tá? Mas se você é chamado para algo verdadeiramente maior e ainda não tem, o Paulo Vieira fala, o que eu não tenho é pelo que eu não sei, que eu não sou e não faço. Porque se eu já soubesse, já fosse e já fizesse, eu certamente estaria lá. Então tem algo a ser desenvolvido, que quando eu cruzo esse limiar, eu cruzo com o primeiro obstáculo, ou vários obstáculos, e aqui começa os desafios, os desafios, os desafios. Seja você com você, ou você com o próximo, e você começa a pedir a ajuda de Deus, mas às vezes Deus já está contigo e tu tem que respeitar mais o próximo, ou se respeitar. Nessa medida, quando você começa a avançar, os conflitos vêm, e toda vez que você é chamado para um desafio, anota isso. Teus relacionamentos vão ser mudados, as tuas emoções vão ser mudadas, os teus sentimentos vão ser alterados, a tua forma de lidar com o mundo e com o próximo vai mudar, vai ser provocado a ter mudanças e você não está pronto ainda, porque se tivesse já tinha os resultados, não tem o resultado porque eu não estou pronto, eu preciso trabalhar a mim mesmo. E aí você lidar com um abismo, uma zona de desespero às vezes, porque as pessoas que você ama não concordam com aquilo que você faz. Às vezes é o teu cônjuge que te peita e te cutuca e te provoca e te questiona e você às vezes fica até com dúvida e te bate, será que é isso? Será que é isso mesmo? É isso que eu tenho que fazer? Não é? Eu preciso desistir, eu preciso avançar, eu invisto mais tempo, eu não invisto mais tempo. É uma zona de dúvida até te bater uma impotência, uma incapacidade. É o ponto onde a maioria desiste. Este abismo, esse buraco, é onde a maioria das pessoas desistem. Por quê? Porque não sabe lidar consigo mesmo, não sabe lidar com o próximo
com as suas próprias emoções, tendo que se superar ou lidar com o próximo, empatia, precisa ocorrer algum tipo de desenvolvimento. É onde a maioria para. Só que é aqui que começa a graça capacitadora de Deus. Ele vai te colocar como uma graça capacitadora, muitas vezes ele vai te colocar uma informação, um obstáculo para que você desenvolva algo dentro de você que você ainda não tem, e aí vem e você pode pensar que isso é o inimigo querendo te provocar. Não, é Deus te provando, é um teste, é a prova para você passar de ano. Lembra da época do colégio? Você fazia uma prova ou várias provas para passar da quinta série para a sexta série. Você tem provas e o próprio Deus que coloca. Sabe por quê? A Bíblia diz também que Deus dá graça aos humildes. Aos humildes que olham para uma situação e dizem, eu preciso mudar algo em mim. Só que ele também se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe ao orgulhoso. Então, às vezes, não é o inimigo, não, é o próprio Deus te forjando. Ele quer te trabalhar, ele quer te capacitar, mas ele não vai te capacitar e você acorda e dorme com aquela capacitação. Deus pode até fazer isso, né? Deus pode tudo. Mas eu acredito que Deus, como um bom pai, ele vai treinando os seus filhos para alcançar algo maior. E essa é a parte da metamorfose. Você precisa de uma metanoia, você precisa de uma transformação humana, interna, de mentalidade, de cabeça, de forma de se comportar, de como você anda, como você fala com seus filhos, com seu cônjuge, como você fala com as pessoas da empresa, como você fala com os seus liderados, como você fala com a sociedade. Existe alguém que precisa mudar e precisa ler livros para se capacitar mais, você precisa se desenvolver de forma profunda. Sem isso, nada mais, não tem metamorfose que aconteça, não tem uma metanoia, não tem uma mudança de mente. E aqui vai Romanos diz assim, olha só, não vos conformeis com esse mundo. E esse mundo muitas vezes é o teu abismo, o desespero, a dúvida, a impotência, o encontro inevitável com esses obstáculos. Não se conforme com esse resultado. Se tem uma visão maior, não se conforme. Mas, como é que vem esse resultado? Transformai-vos pela renovação da mente. É um estudo, uma capacitação, acessar pessoas, lugares novos, trocar ideias, saberes, sei lá, conhecimentos, olhar como alguém se comporta e olhar para você, não numa espécie de comparação, mas como uma espécie de aprendizado, de um desenvolvimento, tá? E aí, depois de você viver essa metanoia, essa metamorfose completa, adivinha o que acontece? Recai sobre você uma grande bênção, a maior bênção para esse tempo, o alcance da abundância dos resultados para esse tempo, e você começa a retribuir, multiplica a riqueza, ensina outras pessoas, até que um dia você faz, adivinha o que acontece? Você é chamado de novo para algo maior, uma nova aventura, e aí tudo começa de novo. Quando é que isso para, Wilson? No dia que você olhar para sua vida e dizer assim, tá bom. Mas cuidado, porque às vezes você diz, tá bom, você se torna alguém arrogante, prepotente, se torna vaidoso, porque eu já conquistei tudo isso, Cuidado, porque se você está de pé, você tem que ter cuidado para não cair, tá? Cuidado, o orgulho ele é sorrateiro, ele começa em diversas formas para te fazer impedir de cumprir aquilo que Deus quer na sua vida. Se Deus te chama, te provoca com uma visão maior, ele quer mais de você porque ele acredita em você, tá? Eu ouvi esses dias assim, maldito o homem que confia no homem. Ei, não é confiar nos outros não, tá? Às vezes as pessoas pegam isso como se desconfiasse de alguém. Maldito eu que confio no outro. Não, maldito você que confia em você, no seu braço. Se Deus te chamou para algo maior, não confia não. Acredita sim, mas não confia. Você precisa mudar, senão você já tinha aquele resultado, tá? E aí, o ápice, né, dessa performance é você entrar numa jornada da perícia. O mercado recompensa desproporcionalmente aqueles que resolvem os problemas mais complexos. Presta atenção, anota isso. O mercado recompensa de forma desproporcional aqueles que resolvem os problemas mais complexos. E você vai ver médicos que ganham, sei lá, 10 mil, outros que ganham 500 mil. Você vai ver arquitetos que cobram X em um projeto e outros que cobram 70X. Uns engenheiros, pode ser qualquer área, advogados, não importa a área, costureiro, uma mulher que faz uma maquiagem no casamento e essa mulher cobra muito mais, não importa, tá? Se você é perito
se você enfrenta essa jornada na hora da metamorfose, você provoca verdadeiramente mudanças internas na sua mentalidade, se provoca a se tornar alguém perito em resolver problemas complexos, certamente você vai se tornar alguém diferente. O especialista comum, ele trabalha com o que todos sabem fazer, o preço é determinado pelo mercado, vira um commodity, né? É comum. Procura por cliente de forma ativa, ele que tem que ir atrás, tá? Mas o perito, ele resolve o que os outros não conseguem, ele cobra até, sei lá, 20 vezes mais do mesmo serviço. Wilson, como é que eu sei se eu sou perito? Preste atenção se você cobra e já consegue cobrar 10 vezes mais que a grande maioria, a média. A média da sua área, sei lá, ganha 10 mil, você está cobrando já seus 100 mil. Se o mercado cobra 30, eu já cobro 300 mil, pelo menos 10 vezes mais. O perito, ele possui duas filas, uma de clientes e outra de fãs. Os fãs começam a proteger o perito, proteger contra aqueles que querem acabar com a reputação do perito. Fãs que defendem onde eles estiverem e você nem fica sabendo. E falando de você nos ambientes que eles estão, se tornam também embaixadores da sua marca. E eles te indicam e você não sabe nem de onde esses clientes vêm. Então você tem uma fila de espera, uma fila de clientes e verdadeiros fãs, verdadeiros embaixadores da sua marca pessoal. Tá? E aí vem Provérbios, capítulo 22, versículo 29, fala assim, ó: viste um homem perito em seu ofício? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Olha só, quer saber um perito? Olha se ele está colocando perante os reis. Ele vai ser posto diante dos reis. Tem uma história, acredito que é José, estava preso, foi tirado de lá para levar para o rei, onde ele estava, lá na cadeia, para levar para o rei, porque ele resolvia um problema para o rei. Então não importa, eu li um livro chamado As Pequenas Virtudes do Lar Cristão, que ele falava isso. Olha só, se você é bom, verdadeiramente bom, se você vai ganhar o Oscar, se você vai ser reconhecido e premiado pelo que você faz, você pode ter chegado atrasado, você pode estar de trás da cortina do teatro, do auditório, você vai ser chamado no palco, sabe por quê? Porque você provou que é perito. Você mostrou que é perito, você provou que é bom e agora é hora da coroação, é hora da premiação. E aí o motor, né, dessa maestria de buscar a perícia, você pode ver como microciclos. Ninguém se torna perito por sorte, coincidência, tá? É puramente engenharia. Existe uma engenharia por trás, existe uma rotina, existe um mérito daquele perito. E o microciclo é 1 hora de estudo direcionado, teoria, inovação, algo no mercado novo, né? Atualização técnica, mais 8 horas de prática, ou seja, você estuda e aplica no dia seguinte. Estuda de novo, aplica no dia seguinte. Aqui nós temos 9 horas, né? 1 hora de estudo, 8 a 9 horas, vou até arredondar para 10. De trabalho real, de execução, de feedback imediato, de pegar algo, aprender num dia e já trazer crescimento para o outro. E aí um dia aí de 9 horas de dedicação, hiperfocado. A semana tem um ciclo aí de 55 horas, né? Contando 9 horas de trabalho focado, e aí a cada 1000 horas dessas você acumula um macro ciclo. E aí você sobe um nível na escala da perícia dentro do seu mercado. Talvez agora o bairro te conhece inteiro, talvez a cidade te conhece inteira quando você sobe esse macro ciclo. Então, cada macro ciclo que você vai, mais 1000 horas, 1000 horas, 1000 horas, talvez não é só a cidade, é a tua região inteira, outras cidades vizinhas te procuram já, outro macro ciclo, o teu país todo te conhece, ou uma região maior, o Nordeste, o Norte, o Sudeste, já te conhece todo mundo. Tá? Outro macrociclo, você é chamado para palestras, você é chamado para dar entrevistas, e outro macrociclo, você talvez é conhecido no mundo inteiro e você roda o mundo inteiro transformando vidas. E aí sim, você é reconhecido como um perito. Então, existem alguns níveis dessa perícia que você vai subindo de acordo com a execução desse micro e macro ciclos, tá? E aí, existe uma arquitetura para você crescer, existe uma pirâmide de crescimento que você pode subir na sua perícia. Porque não olhe para a perícia somente para a sua função. Eu sou arquiteto, eu sou médico, eu sou coach, eu sou mentor, eu sou empresário no ramo de
sei lá, de roupas, de moda. Não. Você precisa, como ser perito no seu ofício, sim. Mas você também precisa de inteligência emocional, saber lidar com o próximo, extrair o melhor, porque sozinho você vai até um nível, eu sei que você já ouviu essa frase, mas acompanhado você vai mais distante. Tá, mas acompanhado tem que ser bem acompanhado. Você tem que provocar as pessoas, esticar as pessoas, se esticar, tem que crescer. Precisa de inteligência emocional para lidar com o próximo e consigo mesmo. Então você é perito em nível de inteligência emocional. Depois você é perito em gestão estratégica, liderança de pessoas, controle de indicadores de performance, gestão, números, processos muito claros, bem definidos. Aí você sobe outro nível, um nível talvez de marketing digital, uma presença online, uma atração de clientes, escala de vendas, growth, e aí você consegue de fato romper fronteiras, né? E aí você sobe mais um nível que é finanças, um business mais aprimorado, finanças, uma gestão de finanças muito bem feita, onde você tem ali a parte tributária, processos tributários mais estruturados, você tem uma multidão de conselheiros para te alinhar, para te ajustar, para te fazer crescer, para te proteger até mesmo, uma holding patrimonial, uma proteção maior, e aí sim você tem um alto nível de business, um alto nível de negócios. E aí sim, junta tudo isso, tá? Se você dominar apenas uma dessas expertises, seu negócio está na corda bamba. Vou falar de novo. Se você dominar apenas uma dessa expertise, seu negócio pode estar numa corda bamba. O seu negócio está nessa corda bamba. Sem essas estruturas, até o melhor perito colapsa sob a pressão do mercado moderno. Se cerque dos melhores em cada área. Se cerque. Isso é sanidade para a vida profissional, para a vida empresarial. E aí existe uma síntese, né, da alta performance. Eu quero deixar esse vídeo para que você entenda, tá? Existe uma semente, o dom divino, o carisma de Deus te capacita além da tua forma natural. Deus vai te capacitar. A forma natural é quem você nasceu, cresceu e está exatamente como está hoje, mas existe agora a capacitação de Deus que vai te provocar situações, te colocar em zona de expulsão de lugares, vai te provocar a ir buscar mais, até mesmo desafiando os teus dias, colocando obstáculos, que agora é o ponto número 2, nós chamamos de forja, né? E agora na forja existe uma disciplina em buscar a perícia. A graça não substitui o trabalho, gente. Graça de Deus vai te colocar, e Ele vai te colocar obstáculos, eu falei, não é o próprio inimigo não, é o próprio Deus te colocando obstáculos para te potencializar. E aí 1000 horas de microciclo, se tornando um macrociclo, foge um talento bruto, tá? Para que você entre no Ikigai, como a gente trouxe, e se desenvolva. E o terceiro é o domínio, apoiado pelos 4 turbinadores ali, né? Gestão, inteligência emocional, marketing e um business de alta performance com conselheiros, blindado pelo alinhamento das 8 instâncias que nós vimos aqui, eu comigo mesmo, eu com meu cônjuge, eu com as pessoas do meu lar, pessoas do trabalho, pessoas os parentes, sociedade, tudo isso, né? E Deus englobando tudo aqui, quando eu estou bem em todas essas instâncias, quando eu tenho sou blindado, né, pelo alinhamento dessas instâncias e também por ter vários conselheiros ao meu redor e ser bom e perito naquilo que eu faço e em áreas de marketing, por exemplo, naquelas outras áreas que eu trouxe, isso aqui vai te catapultar hoje no mercado. E a verdadeira alta performance não é o acúmulo somente de técnicas. Entenda, é a responsabilidade sagrada de estruturar e entregar o seu dom ao mundo com precisão e maestria absoluta. Então não é simplesmente acumular, ser aquele termo, né, chamado de obeso mental. Não é ter uma obesidade mental de parte técnica cognitiva. É de fato entender mesmo e pedir dom de Deus para te capacitar, para te mudar, para te estruturar internamente, para que você entregue aquilo que você carrega, o seu dom, ao mundo com precisão. E agora chegamos ao fim desse vídeo, tem muita coisa, talvez você precise assistir de novo, anotar mais vezes, entender aonde você é bom, qual é o seu dom, o seu talento, as suas paixões, quem é você como um carisma, se você é alegre, divertido, se você é mais sério, se você é mais
analítico, se você é mais de ter um pulso mais duro, mais rígido. Entenda quem você é, para você pegar os pontos fortes e os pontos a serem trabalhados, para que você possa ajustar e começar ao teu autodesenvolvimento junto com a perícia no seu ofício e com tudo isso que nós trouxemos para ter grandes resultados. Então assiste de novo, escreve, pausa, escreve quem você é, quem você está se tornando e começa a tua jornada de crescimento e perícia. E envia esse vídeo para aquela pessoa que está procurando se desenvolver, mas muitas vezes não sabe por onde. Então pega esse papel porque tem um passo para você se planejar para crescer, desde o seu ofício, aos seus comportamentos, a forma de interagir com outras pessoas, que certamente dentro dos próximos 4 a 6 meses a tua vida será outra, desde que você coloque os estímulos certos, com a intensidade certa, pelo tempo necessário e fique disciplinadamente, persistente e disciplinado em fazer as coisas acontecerem. Então envia para aquela pessoa que você ama.